Eu queria falar sobre algumas regras que, na minha experiência de vida, e estudando também, pegando conselhos bons, até porque tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com alguém também, né? Ou com bons livros, ou em casa, com exemplo. Diz que na vida a gente sempre copia as coisas boas, e é muito importante a gente saber disso. E eu queria falar sobre algumas regras básicas para educar filhos, porque cada um de nós estamos aprendendo aqui. É uma escola de pais. Nós falamos na segunda passada sobre a questão dos marcos, né? Os marcos antigos, existem novos marcos, mas nós não podemos arrancar os marcos antigos. O problema é que essa nova geração, e vamos dizer assim, o sistema quer arrancar todos os marcos antigos, e isso vai gerar um problema muito sério. E o motivo da gente estar fazendo esse curso é exatamente o grito de socorro de pais dizendo: socorro! Não estou conseguindo educar meus filhos. A pressão é muito grande. E por isso nós estamos aqui para ajudar vocês. E eu queria, de forma bem prática, trazer algumas regras que eu considero fundamentais. Quem sabe você não tem aplicado algumas delas, e eu queria que você, se você quiser tirando foto de cada slide, fique à vontade, porque enquanto eu for ministrando não vai aparecer a minha filmagem lá, vai aparecer só o negócio, tá? A filmagem vai ser aqui, mas no telão não muda para a minha imagem, tá bom? Só deixa os PowerPoint, beleza, Júnior? Combinado? Então vamos lá. Primeira regra para educar filhos, que a gente precisa aprender de forma bem prática é... Aí eu tenho que passar aqui. Vamos lá. Vamos ler juntos? Atitudes são mais importantes que conselhos. Vamos ler aquela parte? Os filhos aprendem muito mais observando o comportamento dos pais do que ouvindo. Isso está de acordo com 1 Coríntios 11, 1. Lembre-se, palavras convencem, exemplos arrastam. Lá em 1 Coríntios 11, 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vocês viram o videozinho que vocês assistiram? Nossos filhos têm a tendência de serem o que nós somos, não o que dizemos. Entenda uma coisa, da mesma forma como você é um observador, e você observa o comportamento das pessoas para ver se é coerente com aquilo que eles falam, nossos filhos são nossos maiores observadores. Você pode achar que não, porque muitas vezes ele tem medo de ser repreendido, ou ele tem medo de ser corrigido, mas eles nos observam o tempo todo para ver se aquilo que falamos condiz com aquilo que fazemos. E quando há um conflito entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos, os filhos muitas vezes ficam rebeldes, outras vezes preferem fazer o que você faz, não o que você fala. É importante a gente entender isso, porque para a gente poder educar filhos, para a gente poder discipular pessoas, nós precisamos melhorar a nossa conduta, porque Jesus, ele com o seu exemplo, arrastou multidões. Embora ele tivesse palavras de vida eterna, embora Jesus curasse pessoas, embora Jesus era um cara fora de série, né? Alguém que tinha a presença de Deus, ele era coerente entre o que ele falava e o que ele fazia. Nós precisamos ser coerentes entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes nossos filhos nos veem mentindo e a gente fala: mentira não pode. Muitas vezes nossos filhos nos veem bebendo e a gente fala: não pode beber. Muitas vezes nossos filhos nos veem maltratando a esposa ou o marido, e aí a gente ensina: você tem que respeitar as pessoas. E por mais que você ache que eles são inocentes, não são. Eles estão observando nossas atitudes, para ver se são condizentes com aquilo que nós falamos. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque atitudes são mais importantes que conselhos. Ou, como diz ali, palavras convencem, exemplos arrastam. Eu posso ser um bom palestrante e chegar aqui e arrebatar o coração de vocês com palavras bonitas, mas exemplos é que fazem com que eu consiga seguidores. E olha que eu tenho um desafio muito grande, né, gente? Porque
existem pastores itinerantes. Não é fácil, não é difícil ser pastor itinerante. No início do meu ministério, eu até gostava muito disso. Eu recebo até hoje convites diretos para pregar em outras igrejas, em outras cidades, em outras nações. Eu decidi recusar a maioria dos convites, foram em poucos convites. No início do meu ministério, eu ia em quase todos. E eu comecei a encontrar com vários pastores itinerantes e eu tive algumas decepções. Por quê? Porque os caras tinham alguns, né? Tá? Alguns, eu vou dizer alguns, tá? A maioria não. Tinham palavras arrebatadoras, mas como eles não tinham uma igreja local, eu via neles atitudes um pouco diferentes daquilo que eles falavam. E isso fez com que eu entendesse que a importância de um pastor local. Por exemplo, eu vou fazer 28 anos que eu sou pastor da mesma igreja. Se eu usasse máscara, já tinham descoberto. As pessoas usam máscara por um tempo, uma hora cai. Se eu não fosse autêntico, não é que eu seja perfeito. Se aquilo que eu pregasse não funcionasse, vocês já tinham descoberto. É fato. Você está há 28 anos no mesmo lugar, pregando, ministrando, as pessoas conhecem sua família, veem o seu dia a dia, as pessoas acompanham meus stories, sabem onde eu estou, o que eu faço, o que eu não faço. A gente precisa ser exemplo. E não dá para enganar. Dá para enganar por algum tempo, mas por 28 anos é impossível. Concordam comigo? Dentro de casa, a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos. O que me motivou a ser pastor e ser instrumento de Deus na vida de vocês e de muitas pessoas? Exemplos do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, que não apenas falavam, mas quando eu chegava dentro de casa, eu via que eles viviam o que eles pregavam. Isso me arrastou para Jesus. Isso me arrastou para o Evangelho. Isso fez com que eu quisesse dedicar minha vida para Jesus. Saiba que se você entender isso, seus filhos vão querer ser parecidos com você. E olha, se você não vive o que você fala, a tendência é que você possa ter problema lá na frente, porque as atitudes são mais importantes que os conselhos. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos lá. Segunda regra, que é importante, e eu estou sendo bem prático nessa ministração, e eu não li um texto central, porque em cada um desse aí eu estou lendo um texto para a gente fazer. Vamos ler juntos? Esse aí? Demonstre afeto incondicional por seu filho ou sua filha. Como é que a gente faz isso? Vamos ler juntos? Faça elogios frequentes. É muito saudável abraçar e beijar os filhos, independente da idade ou do comportamento, como fez o pai do filho pródigo. Afetos produzem memórias que fortalecem a autoestima. Invista em memórias. E aí tem o texto do pai do filho pródigo. Você lembra da história? O filho pródigo, né, saiu de casa, ingrato com o pai, tinha tudo dentro de casa, falou: pai, me dá minha parte da herança. Dividir a herança viva ainda. Eu quero curtir a vida. Eu vivo aqui na fazenda. Foi lá, torrou tudo. Os amigos foram embora, ficou lá sendo tratador de porcos, a ponto de o dono dos porcos brigar porque ele comia a lavagem dos porcos. E ele falou: vou voltar. Eu sei que meu pai não vai me aceitar mais como filho. A cabeça dele era assim: eu vou lá e vou falar: pai, os seus empregados têm uma vida muito melhor do que a minha. Me perdoa. Eu saí de casa, eu te desobedeci. O senhor poderia me aceitar como um dos seus empregados? Ele nem pediu o pai para ser filho de novo. E olha o que o texto diz, olha. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse pai é Jesus. Muitas vezes a gente apronta, e ele sempre nos dá uma chance. Sabe o que esse pai fez? Ele falou: eu não vou te aceitar como empregado, você é filho. Mandou até pegar um anel. Havia um anel que simbolizava que era filho. Põe o anel de novo no dedo do meu filho. Vamos fazer uma festa, porque meu filho que estava perdido se achou, foi encontrado. Você sabe, a gente precisa demonstrar afeto, porque afetos produzem memórias que fortalecem a autoestima.
Nós precisamos trabalhar com a autoestima dos nossos filhos, por quê? Porque se nós não fizermos isso, o diabo vai arrumar alguém lá fora para poder, com elogios, encantar nossos filhos, e nossos filhos se entregam facilmente nas mãos de qualquer pessoa, porque não encontram elogios e não encontram afeto suficiente dentro de casa. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu achei lindo o Telzinho, ele inclusive está com a gente esses dias, a Gabi está viajando. Hoje eu fui buscar ele, quem me acompanha nos stories, meu Deus, que coisa mais linda quando eu vou buscar, que ele sai correndo, me abraça e fica esfregando, fazendo carinho no meu ombro. Isso são memórias afetivas que vão ficar para a vida inteira. Mas eu achei interessante ontem, Ivone, porque a Ivone saiu do culto com o carro e foi buscar a Alissa, que estava na casa da outra avó. E o Theo falou, vovô, eu quero ir com você. Falei, tá bom. Ele foi comigo. Aí, o carro que eu tenho tem um teto solar, ele pediu para abrir. Eu abri e aquele vento entrando, e ontem, no final do culto, estava meio gelado, né? Aí, entrando o vento, falei, Theo, você não quer que o vovô feche, não? Não, deixa aberto, vovô. E aí, ele estava lá atrás e o vento indo todo em cima dele. Falei, tá bom. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente passa em frente ao hospital que ele nasceu. Ele nasceu no Hospital Vila da Serra. Ele virou e falou assim, vovô, este é o hospital que eu nasci. Eu parei o carro e falei, é mesmo, filho, você nasceu nesse hospital? Aí ele virou para mim e falou assim, me conta como foi. Eu senti que ele queria que eu explicasse, porque eu sempre falei. Aí eu contei para ele, porque já é a segunda vez que isso acontece. Falei, filho, olha o que aconteceu, Tetel. Quando você estava na barriga da sua mãe, a sua mãe, quando estava na hora de você vir ao mundo, ela foi para esse hospital, foi o papai, foi a vovó, foi opção de gente, todo mundo veio ver porque você estava para nascer e a gente estava numa expectativa. Isso melhora a autoestima da criança. A gente falou, vai chegar um príncipe. E aí, o médico foi e abriu a barriga da mamãe. Ela falou, abriu a barriga da mamãe? Igual da Alícia? Falei, igual da Alícia. E aí, olha só, essa conversa eu já tive com ele umas 2 vezes, mas eu fiz questão de criar memórias afetivas. Eu falei, Tetel, e quando o médico tirou você, eu estava lá e todo mundo estava lá. Quando você saiu, que a gente viu você era tão lindo, até hoje você é. Você era um menino tão maravilhoso, que quando o vovô olhou, o vovô só falou assim, não aguento. Aí ele falou, como é que você falou mesmo, vovô? Eu falei, não aguento. E aí, você nasceu peladinho, e aí colocaram roupa em você, e aí quando eu pude te pegar, Tetel, o vovô pegou, abraçou, fez uma oração por você, repetiu a oração que eu fiz. E eu falei, Deus, obrigado que o Senhor me deu um presente. E esse presente vai ser meu companheiro a vida inteira. E o olhinho dele brilhava, gente. Brilhava, criando memórias afetivas de aceitação. Brilhava. Saí da frente do hospital, fui para casa. Quando a gente saiu do carro, que a gente foi para casa, ele foi saltitando. De tão feliz com a história verdadeira que eu contei. Mas, muitas vezes, a gente não conta as histórias verdadeiras. O que eu quis passar para ele ali? Você sempre foi amado, nós sempre quisemos você, você é aceito, porque esse menino, quando crescer, não vai se jogar no braço de qualquer uma ou de qualquer pessoa por falta de afeto, ou porque não se sente amado. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos produzir memórias afetivas que fortalecem a autoestima. Por quê, gente? Invista nessas memórias. De vez em quando, senta em casa e lembra os seus filhos daquele passado, daquele momento gostoso, de quando nasceu. Porque a maioria dos filhos, quando chega meio assim na fase de adolescência, eles começam a achar que são adotados. Eu achei. Não é só um, não, gente. Eu olhava para meus irmãos e falava assim, mas eu acho que eu sou adotado. Se minha mãe não tivesse contado como eu nasci, não, filho,
Um dia eu falei para ela, eu não sei se ela lembra, falei, mãe, eu acho que eu sou adotado. Só eu que uso óculos aqui em casa. Era só eu que usava óculos. Ela falou, não, filho, você não é adotado, não. Quando você foi nascer no Hospital Santa Lúcia, você estava virado na barriga da mamãe. Uma história simples, fez eu descobrir que eu não era adotado, ter certeza, né? Você estava virado na barriga da mamãe e os médicos esperaram vários dias para ver se você desvirava, para você ter um parto normal. Mas você não desvirava, até que teve que fazer cesariana, porque descobriram que você já estava em agonia. E aí, quando fez cesariana e você nasceu, a mamãe ficou tão feliz, falou, nossa, chegou meu filho, chegou meu príncipe. Nossa, aquilo, para mim, até hoje eu me lembro, foi tão importante eu ouvir aquela história, porque a gente não lembra quando é bebê das histórias. Eu pensei, então eu não sou adotado mesmo, não. Isso é importante para criar memórias afetivas. Quem entende isso, gente? Quem está aprendendo mais? Fazer lembranças, né? Entender essas coisas. O que eu fiz com o Theo ontem, o que eu fiz com a minha filha o tempo todo, o que eu fiz com meu filho, são coisas que a gente precisa fazer para que cresçam crianças com boa autoestima. Demonstre afeto. Diga que ama. Beije. Lá em casa, eu estou dizendo coisas, porque já que a gente está falando de filhos, a gente sempre fez questão de, em todas as nossas conversas, entre nós e os nossos filhos, termina sempre assim, te amo, filho. E eles dizem, te amo, pai. Ou te amo, mãe. Hoje mesmo liguei para o Dani está em São Paulo, conversamos uma meia hora, quando terminou, te amo, pai, te amo, filho. São frases e memórias afetivas que a gente precisa gerar. Quem entende isso? Diga amém. Vamos para frente, então? Terceira regra que a gente precisa utilizar. Vamos ler juntos? Envolva-se com a vida do seu filho. Vamos ler juntos? A falta de acompanhamento aumenta o risco deles se envolverem com drogas, delinquência, gravidez precoce, etc. Acompanhe a vida escolar dos seus filhos, conheça seus amigos, saiba a senha do celular, Instagram, YouTube, tenha uma célula em sua casa, etc. Veja Deuteronômio 6, de 6 a 9. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler esse texto, vamos lá? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-se, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que mostra aqui? Ande com seu filho, durma com seu filho, ensina seu filho, envolva-se com ele. Envolva-se com ele. Você sabe o que hoje tem ensinado? Que o filho tem que ter privacidade, entre aspas. Enquanto estiver dentro da sua casa, a privacidade ela é relativa. E você precisa combinar isso com seus filhos. Enquanto os meus filhos estavam dentro da minha casa, eu sabia todas as senhas das redes sociais deles, e eles sabiam as minhas e da minha esposa. A gente fez um acordo, tá? Então, tipo assim, eu quero saber sua senha e vocês me dão, eu dou a minha para vocês. Por quê? Porque a gente precisa olhar o que o outro faz. Porque a maioria das besteiras é feita quando a gente acha que está sozinho. Quando a gente acha que está sozinho, a gente faz besteira. Agora, se você sabe que seu pai tem a senha da sua rede social, a sua mãe tem, você fica com medo de fazer besteira. Você fala, e se descobrir? É uma forma da gente se vigiar. Porque nós, como humanos, temos a tendência de fazer besteira quando a gente acha assim, ninguém está vendo. Por isso que a gente precisa se envolver. Exemplo, não deixe seus filhos dormirem na casa dos outros, prefira trazer os amigos para dormir na sua, se for o caso. Porque pelo menos você está de olho. Meus filhos, assim, quando eram adolescentes, pré-adolescentes, crianças, pai, deixa eu dormir na casa do fulano, do Beltrano. Eu falo, não, traz eles para dormir aqui em casa. Por que eu falava isso? A gente falava, porque a gente queria acompanhar quem eram os amigos deles. Queria saber quem eram os amigos. Quando a minha filha, com 11 anos, Gabi,
Um dia a gente falou, eu morando aqui pertinho da igreja, eu falei, filha, vamos para a igreja? Ela falou, pai, eu não quero ir hoje, não. Eu já contei isso aqui. Eu achei estranho, porque ela sempre vinha. Por quê, filha? Porque eu não tenho muito amigo na igreja. O que eu fiz imediatamente? Criei uma célula dentro da minha casa e trouxe os meninos da igreja tudo para dentro da minha casa. Por isso que eu falei, abra uma célula na sua casa. A célula que a gente tinha na nossa casa, e eu morava aqui em cima, ela começou com uns 20 meninos, passou para 30, 40, 50, 60, 70. E a gente fazia lanche no final. E os meninos não queriam ir embora. Você sabe que nessa fase os meninos não querem ir embora. Essa célula cresceu tanto que nós começamos o trabalho da UPAC, União de Pré-Adolescentes da Central. Mas qual foi a motivação? A minha filha ter dito que não tinha amigos. Falei, não tem? Eu vou trazer os amigos para dentro da minha casa. Agora tinha, era muito. Não queria era largar os amigos. Por isso que eu falo, se seu filho fala, não tem muito amigo na igreja, faz uma célula, convide os do mesmo idade para a célula, nunca mais vai reclamar que não tem amigo. Nunca mais. Vai criar laços de amizades. Envolva-se. O direcionamento é nosso, gente. Não, eu vou para outra igreja, porque lá na outra igreja tem mais gente da idade dela. Aqui também está cheio de gente da idade. O problema é que não se propiciou, e quem propicia isso é a gente. Somos nós que propiciamos isso. Convidamos. Tem menino de tudo quanto é idade aí, gente. Abre uma célula, convida, você vai ver. Por causa do lanche eles vão. Eles vão por causa do lanche. Mas você estrategicamente está criando laços de amizades que são bons para que os seus filhos, possam ser libertos de amizades ruins lá de fora. Muito bem, meu amor. Obrigado pela força. Isso. Envolva-se. Quem entendeu isso? Diga amém. Quer dizer, faça a sua parte. Não joga a responsabilidade para os outros. É você que faz. A gente está precisando de abrir células. Quem sabe você, depois disso aí, eu vou abrir uma célula na minha casa. É isso aí. Além de você criar um grupo de amigos para você cria para os seus filhos também. Você vai perceber, eles vão estar sólidos na igreja, sólidos na fé. É isso que a gente precisa fazer para que a gente possa crescer e ser abençoado. Amém, gente? Vamos passar para o quarto? Vamos lá? Vamos ver aqui? Leia junto, vamos lá? Trate de acordo com o crescimento. Vamos ler juntos. A técnica que funciona em uma certa idade é um desastre na outra. Alguns pais são permissivos quando seus filhos são crianças e depois querem estabelecer regras rígidas quando os filhos são mais maduros. Os pais precisam buscar a sabedoria de Deus, está lá em Tiago 1,5, né? Os pais têm que mudar a forma de tratar seus filhos de acordo com as etapas do seu crescimento. Tiago 1,5, vamos ler o que está escrito? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Por que eu estou falando para tratar de acordo com a fase? Onde é que se estabelece os limites? Até 7 anos. É a melhor época para você estabelecer limites. Só que tem pais que nessa época deixa fazer o que quer. Quando fica adolescente, quer impor limites, aí não consegue. Por quê? As regras têm que vir desde cedo. Você sabe disso? Nós passamos por isso. Qual é a primeira fase da criança? De 0 até 1, 2 anos é a fase oral. O que acontece com uma criança na fase oral? Tudo põe na boca. A Alissa está nessa fase. Qualquer coisa ela põe na boca. Se tiver uma faca, ela põe na boca. Se tiver um bicho, ela põe na boca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que deixa no chão ou deixa perto. É isso. Tudo é na boca. Eu lembro que o meu irmão adorava comer terra. Vivia cheio de lombriga. Porque brincava lá no quintal. É uma fase em que a criança é narcisista. Ela se considera o centro do mundo. É uma fase gostosa? É. Mas os limites já começam aí. Mesmo que devagar.
Vejam, é da fase oral os impulsos como beber, falar, comer em excesso, adultos que comem em excesso, agridem com palavras, como xingar, humilhar as pessoas, ser sarcástico. Geralmente, pessoas que têm tendência a engolir as outras são pessoas que, às vezes, têm um problema mal resolvido na fase oral. Na psicologia se ensina que a segunda fase que uma criança passa é a fase anal, que é de 1 a 3 anos. Quando você começa a ensinar a criança a fazer cocô no piniquinho ou no vaso, e aí aquilo ali, de certa forma, faz com que a criança queira te controlar, você está tirando a fralda da criança. E aí, pessoas que não tiveram uma fase bem resolvida, né, na fase oral, podem manifestar na fase adulta, e você vai ver, por exemplo, uma conduta obsessiva-compulsiva, pessoas que têm prazer em refrear os outros, em controlar os outros, que gostam que tudo esteja sob seu controle. Pessoas que têm prazer em sujar os outros. Muitas vezes é uma fase anal mal resolvida. Nessa fase também se manifesta o fenômeno que a gente caracteriza como ambivalência. Você sabe aquelas pessoas que têm sentimentos antagônicos, ou a ama demais ou odeia demais? Muitas vezes é um problema lá atrás, que acontece na fase anal. É o reter e expelir que não foi muito bem trabalhado. É uma fase de desenvolvimento. Vocês querem ver uma coisa interessante? O Tetel está saindo da fase anal, mas ele ainda está na fase anal. Lá em casa, se eu entrar dentro do banheiro, Tetel vem atrás. Por exemplo, se eu for fazer o número 1 ou o número 2, ele quer fazer junto comigo. Não tem mais privacidade se ele está lá em casa. E ele já bate, vovô, o que você está fazendo? Vovô está fazendo xixi. Eu vou fazer também. Tem um pinico dele dentro do meu banheiro. Porque eu fico fazendo xixi e ele no pinico fazendo do lado. Terminou, vovô? Terminei. Terminei também. E quando é número 2? O que você está fazendo, vovô? Vovô está fazendo cocô. Ele senta no piniquinho e fica lá me vendo. E eu sei que essa fase é importante. E a gente fica assim, meio assim, mas eu fico lá. Aí, às vezes, ele faz junto, às vezes não faz. E quando ele faz, eu pego, jogo lá no vaso e a gente ainda dá tchau pro cocô. Tchau, cocô! Porque nessa fase, quando a criança faz o cocô e não tem cocô cheiroso, não existe ainda, nem você tacar perfume pela boca, não acontece isso. Quando você, como pai, o menino faz aquele cocô e você fica, misericórdia, está amarrado, que fedor, que coisa horrorosa. É como se o presente que ele te deu, você rejeitasse. Parece loucura, mas é. Por isso que desde criança eu fiz isso com os meus filhos, para que eles não tivessem uma fase anal mal resolvida. Logo depois, de 3 a 5 anos, entra na fase fálica, quando começa a descobrir o órgão genital, né? O menino começa a pegar no pintinho e tal, e vai por aí. Até os 7 anos, fase oral, anal, fálica, vai se formando dentro da criança o superego. O que é o superego? Estou falando de psicologia. É o freio aos instintos. Quais são os instintos que nós, como animais, temos? Nós somos animais, ok? Mas racionais. Quais são os mesmos que os outros animais? Nós temos o instinto de busca de prazer pelo prazer, está dentro da gente. Nós temos o instinto da violência, que é uma forma de autodefesa. Está tudo dentro de nós. E como é que a gente freia esses instintos? Colocando regras, ensinando princípios e valores. Porque senão, se você não fizer isso nessa fase, pode ser que vire um adolescente sociopata, que tem prazer em transgredir normas. Por isso que a gente precisa tratar de acordo com a fase. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tratar de acordo com a fase do crescimento. Isso quer dizer, você precisa estabelecer as regras, e mesmo que doem você, você precisa fazer cumprir, porque aquela criança vai precisar disso quando adulta. Porque aqueles adultos hoje, que quando a namorada termina, quer matar a namorada e se matar, porque não recebeu freios quando era criança. Não teve não quando era criança. E quando recebeu um não quando adulto, quer matar todo mundo.
Quando o professor diz, olha, a sua nota foi baixa, ele quer matar o professor. Por quê? Porque papai e mamãe sempre disseram sim, meu bem, sim, meu bem. Quando vem um não, não aceita. O não tem que ser feito em casa e muito bem trabalhado. O não de acordo com o crescimento. Gente, essa palestra aqui, eu estou até filmando, porque essa palestra aqui você precisa ouvir e tem muita gente que está precisando ouvir. E aí talvez você está falando, mas eu não fiz isso. Mas depois, no final, vou te dar uma balinha para você poder melhorar. Vamos lá, o 5 agora. Vamos ver a quinta. Vamos ver? Tem a ver com o que eu falei. Estabeleça regras e limites desde cedo. Vamos ler juntos? A melhor maneira de criar um adulto desorientado e fazê-lo crescer num lar em que não há disciplina. Aí vem prático. Vamos lá? Escovar os dentes, ter hora para dormir, levantar, fazer o dever de casa, ajudar nas atividades de casa, arrumar a cama e o quarto, participar dos eventos da igreja. São regras que devem ser estabelecidas e obedecidas desde cedo. Veja Provérbios 22:6. O que está dizendo Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Exemplo, filho, escova o dente. Quantas vezes você tem que repetir isso até virar hábito? Pelo menos uns 5.000 vezes. Por dia, né? Porque ele vai sempre querer te passar a perna, faz parte do ser humano. O menino está na cama, você fala, já escovou o dente? Ou ele fala assim, esqueci, ou se já tiver tendência para mentir, fala já, você vai lá e cheira a boca. Você não escovou, vai escovar. Mas agora, vai escovar. Você não sabe como isso vai fazer bem para ele. Fazer o dever de casa. Ajudar nas atividades da casa, compartilhe isso, porque senão vai achar que todo mundo cresce para servi-los. Mamãe que dá pratinho na mão, tudo na mão, você não sabe que está fazendo mal. Você pode até dar muita coisa na mão, mas ensine a ele a participar das atividades da casa. Lá em casa, por exemplo, meu pai e minha mãe faziam um rodízio para lavar a louça. Eram 5 filhos. A minha esposa fez a mesma coisa. Arrumar a cama não era empregada, como diz no passado, né? Hoje a gente fala ajudante, né? Não era empregada. Cada um de nós tínhamos que arrumar a nossa cama. Quando acordou, arruma a cama. Hoje o povo quer mudar o mundo, não arruma nem a cama. Eles querem mudar o mundo, mas não sabem arrumar nem o quarto. Como é que vão mudar o mundo, cara? Muda primeiro seu quarto, arruma sua cama. Muda você primeiro. Então, estabeleça regras e limites. Isso tudo com muito amor, gente. Com muito carinho. Para eles entenderem que essas regras são porque você ama. O próprio Deus fala, ei, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver uma porção de regras. É porque Deus te odeia? É porque Ele te ama. Quando Deus fala não, é porque Ele te odeia? Não, porque Ele quer te preservar. E nós, como pais, precisamos entender isso também. Amém, gente? Vamos lá, vamos ver o outro aqui. 6ª regra. Vamos ver juntos? Encoraje seu filho ou filha a ser dependente de Deus. Isso aqui é muito importante. Vamos ler juntos? Ensine seus filhos a criticar o mal, não o bem. Lembre-se que a igreja deve ser elogiada, pois é o corpo de Cristo e sua parceira na valorização da família. Ensine valores e princípios e convença-os a amar e valorizar o que Deus ama e valoriza. É preciso aceitar que seus filhos têm vontade própria e merecem ser tratados com respeito para que cresçam equilibrados e dependentes de Deus. Como é que a gente ensina os nossos filhos a valorizar o que Deus valoriza e amar o que Deus ama? Quando eles nos veem valorizando o que Deus valoriza e amando o que Deus ama. Você não vai chegar dentro de casa e começar a falar mal da igreja e do pastor, porque quando ele crescer, ele vai querer ficar longe da igreja. A igreja tem defeitos? Tem, porque é um grande hospital, mas é o melhor lugar para você educar seus filhos.
Porque palavras como essa você não vê aí fora. Então, se você tiver que criticar, critique aquele filme que viu e que tem cenas pornográficas. Critique o sistema mundano que trabalha com ideologia de gênero. Critique essas leis que falam sobre o aborto, façam eles valorizar a vida. Mas não critiquem quem é sua parceira. Porque tem gente que chega em casa e na hora do jantar fala, nossa, você viu o culto? Poxa, poderia ser melhor, né? Nossa, você não sabe que seus filhos estão aprendendo a criticar o bem. E a gente muitas vezes não critica o mundão. Eu ensinei meus filhos a criticar essas coisas o tempo todo. Lá em casa, eu não sei se você lembra bem, uma vez que a gente estava no shopping, a gente falou, vamos assistir um filme? Vamos. Aí a gente viu um filme, lá no BH Shopping, um filme que estava na hora lá, falou, vamos assistir? Vamos. Entramos no filme. Meu filho, quando começou o filme, começou uma trocação de casal. Uma coisa horrorosa. Um era casado e se interessou pela mulher do outro e não sei o quê. Eu lá no cinema com os meus filhos, falei, já que eu estou aqui, a gente tem que ensinar a criticar o mal. Começamos a conversar. Vocês viram? Que coisa horrorosa. Como é que o mundo está? Olha isso aí. Não valorizam mais casamento, não valorizam mais a família. E eles olhando, e eles começaram, é mesmo, pai, que absurdo, né? A gente estava ensinando a eles. É convencimento. Até que o negócio já gerou tanto que a gente falou, vamos embora. Vamos embora, gente. Aí saiu eu, a Ivone e os meninos, e aí eu falei, peraí que eu vou reclamar com o pessoal aqui. Eu fiz questão deles verem. Fui lá reclamar, falei, gente, você colocou que esse filme aqui é censura livre? Pelo amor de Deus, esse filme é uma pornografia pura. Entrei com os meus filhos, estou envergonhado. E eles me vendo falando com o supervisor de cinema. Saímos do cinema, fomos lanchar, falando, filho, tá vendo, filho? Olha, como é que a gente tem que selecionar o que a gente vê? Ensinando-nos a criticar o mal. Quem entende isso? Diga amém. A gente não pode permitir que o mal entre dentro da nossa vida e a gente ache isso normal. A gente precisa encorajar nossos filhos a serem independentes de Deus, ensinar valores e princípios, começa desde cedo, porque o mundo vai tentar enfiar. Hoje, o pedido de socorro de vocês, da maioria, é, meu Deus, estou perdendo os meus filhos. Por quê? Porque os valores que eu ensinei, o mundo está roubando deles. E aí a gente tem que ser mais forte. A minha esposa tem uma frase que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Se você não chegar primeiro, o diabo vai colocar alguém para chegar primeiro e conquistar o coração dos seus filhos. E a gente não pode permitir. Quem tem que conquistar o coração dos nossos filhos é Deus. E Deus vai usar a gente para conquistar o coração dos nossos filhos. Não terceirize a responsabilidade. Ah, não, eu não vou na igreja. Não, o filho tem que estar aqui na igreja. Eu estou vendo algumas crianças perto da mãe e do pai, já tem condições de ouvir o que a gente está falando. São coisas que são importantes. Talvez até fale assim, nossa, mas meu irmão, isso dá certo. Eu sou prova viva disso. Isso dá certo. A palavra de Deus funciona. Se você for seguir de acordo com o método que você aprende aí no mundão, pode ter certeza, vai dar errado. Vai dar mal. E quem vai sofrer mais é você. Porque filhos problemáticos, quem sofre muito é os pais. E a gente precisa tomar muito cuidado. Amém, gente? Vamos para o 7º? Vamos lá? Vamos ler juntos? Seja coerente. Se as regras do jogo mudam a cada dia ou são esquecidas, a culpa do mau comportamento é dos pais e não dos filhos. Se quebrarem as regras, devem ser punidos, mas nunca, não importa a extensão da sua raiva ou o tamanho do erro do seu filho, lance mal de espancamento. Eu até estava assistindo, nem agressões verbais. Eu estava assistindo o Danilo, ele falou, eu não sei se foi isso que você falou, Danilo, você falou assim, eu só me lembro de 2 vezes minha mãe me corrigindo, o resto foi tentativa de homicídio. Não foi isso que você falou, Danilo? É porque ela aprendeu assim. Mas a gente não deve fazer desse jeito. A forma de corrigir tem que ser outra.
Até mesmo aquela forma de corrigir com agressões verbais, isso gera baixa autoestima. Você não presta, você não vale nada. Não é assim que se corrige filho. E aí vem a oitava, que eu quero passar, porque aí eu vou entrar em mais, né? Além de ser coerente, estou vendo vocês tirarem foto, pode tirar à vontade, tá? Vamos ler juntos? Evite castigos físicos exagerados e agressões verbais. Estudos revelam que crianças submetidas a insultos, humilhações, gritos, etc., podem sofrer de baixa autoestima e até depressão, viu, gente? O castigo é necessário e deve incomodar a criança e fazê-la refletir sobre o seu erro. Como? Colocá-la num canto do quarto, sem nada para brincar, ficar sem ver celular, TV, etc. Tem que ter regra. Tem que ter regra. Agora, não é igual antigamente que o pai espancava o filho, né? Não é isso. Hoje em dia isso não funciona, gente. Você sabia que impedir de usar o celular dói mais do que você dar uma surra de cinto? É. Se precisar dar uma surra, dá também. Mas é em último caso. Quando você tentou de tudo e não conseguiu, aí a Bíblia fala aqui, né? Eles vão dizer, não pode, mas se precisar corrigir, corrija com amor também. Ensina que você está sendo corrigido, porque você passou dos limites, eu avisei você uma, duas vezes, e eu vou fazer isso porque eu te amo. Então, plaft. Meu pai tinha uma mania de corrigir a gente, que eu achava assim, ele falava assim, tem observações, bem? Meu pai falava assim, eu falava, pai, quantas cintadas você vai dar? Ou então, quantas correadas? Aí ele falava, 7. Ele adorava o número da perfeição. Nunca viu um negócio desse. Lê a Bíblia demais. E aí ele começava, 1, 2, 3, 4. Quando chegava na 7ª, eu achava que ele parava, ele se empolgava e continuava, 8, pai, você falou 7, pai, você falou 7. Mas isso aconteceu quando eu realmente passei dos limites. No dia eu fiquei com muita raiva, mas hoje eu agradeço a Deus por isso. Entende, gente? Então, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar, mas esse negócio de você corrigir dizendo, você não presta, eu sabia que você não ia dar em nada. Gente, você está usando a sua boca para amaldiçoar aquilo que é mais precioso para você, não faça isso. Você está usando sua autoridade para poder deixar demônios entrar naquilo ali e arrebentar seus filhos. Cuidado, na hora da raiva. Ei, fecha a boca. Fecha a boca, corrige da forma certa. Quem entendeu? Diga amém. Amém, gente? E agora, minha esposa já mandou aqui, amor, olha o horário. Mas eu já estou indo. 8º, o 9º, vamos passar aqui o 9º. 9º. Explique suas regras e ouça seu filho. Tem a ver com a outra, né? Além de você explicar a regra, não seja aquele ditador que não explique a regra. Não funciona mais assim. Antigamente, quem é das antigas aqui, só do pai olhava o menino fazia xixi. Não funciona assim mais, tá? Você vai fazer as regras, coloca até escrita. E muitas vezes seu filho fala, mas pai, e essa regra aqui por quê? Conversa. Explica. É importante. Se não quiser entender, vale do mesmo jeito. Mas explica. Ele vai aceitar as regras com mais facilidade se entender que elas fazem sentido. As regras têm que fazer sentido. Por que você estabeleceu as regras? Porque são bíblicas, aí abre a Bíblia, porque eu amo vocês e eu não quero que vocês se percam, porque papai e mamãe têm um compromisso em que vocês sejam filhos que possam temer a Deus. Ensina essas coisas, convença seus filhos que as regras existem para o bem deles. Essas regras, filho, existem para o seu bem. Quando Deus diz não, né, é uma forma de proteção. Quando papai e mamãe diz não, é para te proteger também. Você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. Não é só colocar a regra e falar, é o que eu falei. Não.
Explica. Se não quiser entender, é o que você falou mesmo. Mas explica, senta. Convença-os. O poder do convencimento. Convença que é bom para eles aquilo. Convença que aquilo é bom. É isso, o poder do convencimento. Os pais precisam convencer os filhos. Amém? Quem entende? Diga amém. E a 10ª, trate seu filho ou filha com autoridade e respeito. Repita comigo. Trate seu filho com autoridade e respeito. E aí tem alguns exemplos bons aqui. Vamos ler juntos? A criança trata os outros da mesma forma como é tratada pelos pais. Acostume-te a pedir licença, por favor, dizer obrigado, ser gentil, pedir desculpas quando errar, ouvir a opinião do filho e acatá-las quando certas. Onde é que a gente aprende a ser gentil? Em casa. Vou citar mais um exemplo do Tetel. Tetel acorda às 5, 6 horas da manhã. E sabe como é que ele me convence a ir para a sala? Ele fala assim, vovô, vamos para a sala, por favor. Aí, quando por favor não resolve, eu falo, filho, deixa eu aqui mais um pouquinho. Vai lá para a sala que vovó já está lá. Ele fala assim, vovô, por favorzinho. Aí eu não aguento. Porque foi tão gentil. Isso se aprende em casa. Cada um de nós precisamos entender isso. Ser gentil, ninguém é obrigado a fazer nada por você, irmãozinho querido. Eu casei, minha esposa agora é obrigado a fazer isso por mim. Meu marido é obrigado, não. Se fizer, agradeça. Diga por favor, peça desculpas. A gente aprende isso em casa. Sabe uma das coisas que eu aprendi indo muito aos Estados Unidos? Lá eles têm uma cultura que se você não faz, é impressionante. Você terminou a conversa, você tem que dizer obrigado. E quando você não diz obrigado, eles ficam chateados. Por exemplo, se eu estiver na rua e falar assim, amigo, onde é que eu acho a loja tal, lá nos Estados Unidos? A pessoa fala, olha, é aqui, você vira à esquerda, está no meio do quarteirão. Se você não fala thank you, eles ficam com raiva. Muitas vezes eles falam bem alto. You're welcome. Como se era assim, você devia ter falado obrigado, então já estou te dando de nada. Ensino desde criança. A gente tem que ter o obrigado sempre. Eu vou abastecer no posto, uma coisa que eu aprendi. O cara terminou de abastecer, né? Você vai pagar no cartão? Não, no cartão. Obrigado, viu? Você foi muito gentil. Ainda quando sai embora, Deus abençoe vocês aí, bom trabalho aí, gente. A gente precisa aprender a ser gentil e ensinar os filhos a ser gentil também. Quem entende isso? Diga amém. Qualquer nível de pessoa. Os filhos vão aprender porque estão dentro do carro, estão vendo você fazendo. Quando eles crescerem, vão fazer a mesma coisa que você faz. Cada um de nós vamos aprender isso. Chegar na igreja, agradeça quem te estende a mão. Seja gentil. Cada um de nós, sendo gentis, já imaginou, o mundo seria muito melhor se tivesse mais obrigado, mais com licença, mais por favor, mais me desculpa, eu errei. Não é verdade, gente? Sim ou não? Cada um de nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque nós estamos ensinando com um exemplo. Lembra o seguinte, palavras convencem, exemplos arrastam. 10 regras. Eu poderia dar 50. Mas se você colocar essas 10 regras em prática, eu te garanto que a sua vida vai mudar, a vida dos seus filhos vai mudar, a sua família vai mudar. Funcionam. Todas são bíblicas. Todas são bíblicas. E a gente precisa, só recapitulando, se você não tirou foto, para mim concluir com as estaquinhas que eu vou entregar para vocês. Primeira regra, atitudes são mais importantes do que conselhos. Segunda regra, demonstre afeto incondicional por seu filho. Terceira, envolva-se com a vida do seu filho. Quarta,
Trate de acordo com o crescimento. Quinta, estabeleça regras e limites desde cedo. Não deixa para fazer isso depois não pega, tá? Sexto, encoraje seu filho a ser dependente de Deus, assim como você é dependente de Deus. Sétimo, seja coerente. As regras têm que ter coerência, tá? Oitavo, evite castigos físicos exagerados e agressões verbais. Não faça isso. Existem outras formas de corrigir. Nono, explique suas regras e ouça seu filho. O não de Deus é para a nossa proteção e o nosso não também é para a proteção deles. Convença-os disso. Eles vão aceitar muito mais. E a décima, trate seu filho com autoridade e respeito. Porque Deus também, Ele tem autoridade sobre nós, mas Ele sempre nos trata com respeito. São tudo que a gente faz. São coisas simples. Vocês perceberam onde a gente erra? Eu sei que num desses aí você fala, puxa vida, eu estou errando em algumas dessas aí. Mas tem jeito, gente. E aí, se por acaso você perdeu o controle, ainda tem jeito, milagre. Você fala, pastor, eu fiz tudo errado. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a marcar nosso território e orar e clamar para Deus fazer o que você não pode fazer. Agora, se você tem uma oportunidade de começar cedo a fazer isso, você vai ver que vai ser muito mais fácil no caminho. Agora, se já passou da época que você está assim, meu Deus, eu errei em tudo nisso aí. Assim como Deus teve o milagre de te alcançar, Ele também, por milagre, vai alcançar seus filhos. Quem crê nisso? Diga amém. Assim como você, que talvez não foi tratado dessa forma, está aqui hoje porque Jesus te alcançou, seus filhos também podem ser alcançados por Jesus milagrosamente. E, de repente, as coisas erradas que você fez, Deus vai mover as águas. Porque se Deus mover, meu irmão, as coisas tudo acontecem. Quem entende isso? Diga amém. Foi uma direção que Deus me deu, tá? Qual foi a direção que Deus me deu? Vou explicar para vocês. Quando a gente estava começando a igreja, pode distribuir uma para cada casal, por favor. Quando a gente estava começando a igreja, teve uma pessoa que falou assim, pastor, eu estou querendo dar um terreno para a igreja. E eu falei, queria que você fosse lá comigo. E eu fui lá, e aí eu cheguei, era como se fosse uma fazenda que estava sendo loteada. E ele virou e falou para mim, pastor, escolhe aí qual que você quer. Eu falei, mas onde é que eu vejo? Ele falou, está vendo essas estacas aqui? Essa estaca aqui divide esse daquele. Aí começamos a andar, tinha uma estaca muito maior do que essa, né? Tinha uma estaca aqui, aí eu andava, tinha outra lá, falou, esse terreno é daqui até ali. Aí a gente andou no meio do mato, tinha outra estaca marcando, falou, isso aqui é a divisão do terreno. E eu lembro que eu andei, escolhi, acabou que não deu certo, porque parece que a prefeitura lá não aprovou o loteamento, acabou que não deu certo. Mas quando eu cheguei em casa e eu lembrei dessas estacas, Deus colocou no meu coração um texto que está em Isaías, capítulo... O texto está aí? Eu queria ler com o pessoal. Você pode colocar esse texto para mim, Júnior? E eu falei, gente, está na hora da gente espiritualmente marcar nosso território. E eu comecei a elaborar um texto, começa dizendo assim, o reino de Deus chegou aqui. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Igreja Batista Central do Barreiro. Igreja somos nós, tá? Não é templo. Eu e você. Amplia o espaço da tua tenda e se estendam as cortinas das tuas habitações. Isso aí está em Isaías, né, capítulo 54. Não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor, diz o Senhor. E aí tem uma outra parte, vamos lá, Júnior. Esse território é do Senhor Jesus, e proibidos estão quaisquer ocupações contrárias. É chegado o reino de Deus nessa área, e nas pessoas que habitam aqui, em nome de Jesus. Baseado em Lucas 10. E aí, qual que é o desafio que eu te faço? Veja só, aí está a foto das estaquinhas. Essa primeira que você recebeu, você vai marcar a sua casa.
e vai declarar: o reino de Deus chegou aqui. Você vai pegar mesmo uma pedra ou um martelo e vai fincar de forma que ela fica cravada na terra, não fica nada para fora. Só você vai saber o lugar. E você vai pegar aquele vidrinho de óleo que você recebeu e vai ungir em cima. E você vai todos os dias se lembrar: esse lugar aqui, esse território tem dono. Ele é de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha casa tem dono, ela é de nosso Senhor Jesus Cristo. E o inimigo está proibido de agir aqui. Aí você fala: a estaquinha tem algum valor intrínseco nesse? Não, é o ato profético. É a sua fé em Jesus. É você se lembrar que existe no reino espiritual algo poderoso que, quando você atrai para o reino físico, acontece. Então, a primeira coisa, se a sua família precisa de um milagre, ele vai acontecer. Mesmo quem já participou disso e já fincou na sua casa, você vai fazer de novo. Na segunda que vem, nós vamos distribuir mais algumas para vocês e eu vou te dar a dica onde você vai colocar. Coisas que você quer conquistar. A primeira coisa que você tem que conquistar é a sua família. Mas tem outras coisas que a gente quer conquistar, não tem? A própria Érica falou sobre uma coisa que ela queria conquistar e Deus deu. E nós vamos revolucionar. Quantos creem? Digam amém. A gente vai revolucionar. Eu quero declarar em nome de Jesus que o reino de Deus chegou na minha vida e na sua, o reino de Deus chegou na minha família e na sua, que os nossos filhos são herança do Senhor, que a nossa família é bênção do Senhor, que o diabo não tem poder de roubar ninguém de dentro da nossa casa, porque aquilo que o Senhor nos deu ninguém pode tomar, que do seu ventre, mãe, não saiu ninguém para perdição, mas só para salvação. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que esse é o tempo de Deus na sua família, na minha família. Oh, esse é o tempo de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Esse é um tempo de crescimento, de alongar as fronteiras. Esse é um tempo em que nós declaramos em nome de Jesus que o reino de Deus chegou. O reino de paz, o reino de justiça, o reino de amor, o reino de santidade, o reino de proteção chegou. Nós consagramos a Ti agora, Pai, essas estaquinhas que simbolizam, Deus, a Tua proteção. É isso que nós estamos dizendo, o Teu reino. Pai, porque existe o reino do mal, mas nós não participamos dele. Embora nós estejamos aqui e sujeitos a ataques do reino do mal, nós fazemos parte do reino de Deus. E nós declaramos que o reino de Deus chegou na nossa casa, na nossa família. Nós declaramos que o reino de Deus chegou na vida dos nossos filhos, na autoridade do nome de Jesus. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, onde é que você vai marcar? A primeira coisa? Escolhe um lugar na sua casa. Se for apartamento, não tem como fincar no chão, você escolhe um lugar. Se for casa, é mais fácil. Na entrada mesmo. E nós vamos entregar outras a vocês, porque tem muita coisa que você quer conquistar, não tem? E para você conquistar tem que ter uma intervenção de Deus, sim ou não? E na terça-feira que vem, nós vamos estar distribuindo outros, dando outra direção para vocês. Irmãos, eu tenho certeza que esses dias nós não estamos aqui por acaso, não. Pode tirar essas taquinhas aí, meu amigo, pode tirar. Nós não estamos aqui por acaso. Tem um projeto e um propósito de Deus para nós. Tira a foto das taquinhas, gente, isso. Nós estamos aqui por um propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus vai realizar. É só para quem crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode sair daqui criticando, falando: nossa, esse negócio que o pastor deu, o que é isso? Ou você pode falar assim: não, eu creio. Eu creio que isso aqui é um ato profético que eu vou realizar. E Deus vai realizar e vai transformar minha casa, porque minha casa o mal não pode entrar na minha casa. Não pode entrar. Que a minha casa é do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem entende, diga amém. Vem cá, Ivone, por favor. Gente, desculpa, eu passei do horário. Mas era necessário hoje. Não abre nada não, ainda não, meu filho. Fica aí. Gente, vamos só levantar. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Nós estamos marcando o nosso território, o nosso coração. Amém? Que Deus possa abençoar, que possamos voltar para casa e remoer tudo que nós temos aprendido esses dias. Faça a sua cartinha para Jesus. E que Deus possa abençoar. Que a graça, levante a mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
e a comunhão e as doces consolações do Espírito do Senhor e seja sobre você e sobre toda a tua casa. Em nome de Jesus, amém. Olha para a pessoa que está do lado, você, do seu lado, dá um sorriso e fala, na